Salve a todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Segundo dia de campanha, irmãos. Eu quero relatar aos irmãos que eu estou bem cansado. Eu passei aí, foi uma coisa sobrenatural que aconteceu comigo ontem na vigília. A vigília foi uma benção, Deus operou demais, demais. Uma irmã viu o anjo Gabriel em cima do altar, foi arrebatada até o portão celestiais do céu. E eu vou ver se a gente consegue o testemunho dessa irmã. O anjo Gabriel desceu na igreja, onde foi lindo demais, pessoas sendo recuperadas, voltando para o Senhor Jesus em lágrimas. Foi uma vigília maravilhosa. Se você ter uma ideia, por que eu estou muito cansado? A vigília começou 11 horas. Não tinha ninguém para abrir o culto, né? Então eu mesmo abri o culto, eu mesmo preguei. Então, ou seja, eu fiquei 7 horas pregando. Você aí, que é pregador, já pregou 7 horas seguidas? Ontem eu preguei 7 horas. E Deus me deu a palavra 7 horas. E a igreja não cansou. Chegamos das 11 horas até mais ou menos até 5:30 da manhã. Os irmãos não queriam ir embora do culto. Os irmãos falaram, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Eu falei, não, irmãos, temos que acabar, que nós já estamos 7 horas dessa madrugada. E ninguém quis ir embora do culto. Foi algo tremendo, fantástico, né? A gente pode dizer assim, foi algo inexplicável. É coisa que não dá para o ser humano entender as coisas de Deus. Somente o Espírito pode interpretar todas essas coisas. Eu sozinho jamais conseguiria, irmãos. 7 horas de pregação é muita coisa. 7 horas, irmãos. 7 horas é algo... E não cansei, ainda estava ali. Eu falei, não, vou até às 5, porque aqui a gente não poderia pegar o trem. Aqui começa somente às 6, e não podia pegar o trem da estação, de Rodway Station, e para voltar para cá. Então não deu. Bom, irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus. Os vídeos têm sido muito compartilhados. Agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito. Louvo a Deus por cada vida dos irmãos que estão ao vivo conosco, irmãos e irmãs em toda a face da terra. Se vocês veem aqui, eu estou bem cansado realmente, mas eu tenho que fazer aquilo. Essa campanha não pode parar. Essa campanha é para em prol da vida de vocês. Só o Senhor sabe o sacrifício que nós temos feito para estar fazendo esse trabalho. Irmãos e irmãs, vamos estar totalmente com alegria no Senhor, com graça e unidade do Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco nesse dia de hoje. Então, eu quero agradecer primeiro ao Pai, segundo ao Filho, terceiro ao Espírito Santo, que nos deu a vitória. No culto de ontem falamos sobre pastores, e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Será que você tem o Espírito Santo? Será que ele está na sua vida? E é isso que nós vamos estar falando nos dias de hoje, porque é necessário que todos os homens sejam revestidos de poder. Irmãos, é muito glorioso o que Deus tem para nós hoje, e nós vamos estar hoje em unidade de espírito, para que o Senhor fale conosco. Então, eu quero dizer a todos os irmãos, que pega a tua Bíblia. Hoje, infelizmente, eu esqueci minha Bíblia lá, vou usar um celular de um rapaz aqui para ler a palavra, mas nós estamos aqui em unidade. Vamos orar agora e ter um pouquinho de tempo na oração com o Senhor. Pai eterno, poderoso Deus, eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor é santo. Em todo o tempo, Senhor Jesus, o Senhor tem colocado a tua mão sobre a nossa vida e tem nos orientado acerca daquilo que é santo e daquilo que é agradável. Te dou graças porque o Senhor é Deus, e em todo o tempo, mais uma vez, eu te peço perdão pelos meus pecados e por todos os pecados da face da terra, que seja hoje, ó Deus, sejam enxugados pelo teu sangue. Purifica-nos, ó Deus, de toda injustiça e nos governe perante a retidão dos teus mandamentos, para que possamos concluir aquilo que é santo e agradável aos seus olhos. E nós te louvamos porque o Senhor é Deus, e te engrandecemos porque o Senhor é majestade divina e santa. Pai eterno, nos dai a vitória pelo poder do teu sangue, nos orienta, nos faz esforçar o nosso corpo, porque não tem sido fácil, a carne tem sido recuada, mas o Espírito sempre nos fortalece. Pai, eu te glorifico por cada alma que vai me ouvir, e por cada alma que está agora atenta às nossas orações, e também à nossa voz perante a face da terra. Assim eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, irmãs,
nós estamos agora envolvidos no só amor, e eu queria dizer aos irmãos acerca do livro de João. Você que pega a Bíblia aí, você tem a Bíblia, pega a Bíblia agora no livro de João, capítulo 14, João, capítulo 14, no versículo de número 16. João, capítulo 14, no versículo de número 16. Quero que todos vocês fiquem aí, em unidade de espírito, para que o Senhor venha fazer uma grande obra nessa hora, para que Deus venha estar conosco e for nos fortalecendo, para que possamos fazer a sua vontade. Está escrito assim, irmãos, a palavra de Deus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque o não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, primeiramente eu quero dizer aqui essa pauta. A primeira pauta, porque ensino, eu quero dizer assim: Jesus está dizendo que vai pedir ao Pai para que dá outro ajudador, porque agora ele vai subir, é a hora de Jesus subir, e ele mesmo disse para ele: se eu não subir, o outro não desce. Então agora ele está dizendo que o que vai descer é como ele, o mundo não pode conhecer. O mundo, através das obras de Jesus, não conheceu a Jesus, porque Jesus andava diferente do mundo. Mas agora ele está dizendo que o que vai vir aí, o que vai descer, ele não é daqui. E ele não pode, o mundo não pode recebê-lo. Por que o mundo não pode receber? Porque ele não é daqui. Há uma luta, sempre existiu uma luta entre Deus e o mundo do jaz do maligno, e o próprio Deus dando a sentença sobre o mundo, porque Deus vai destruir toda a face da terra. Porque a terra já está contaminada e Deus ainda não vê nessa terra uma recuperação. Porém que vai vir a nova cidade santa descendo sobre a face da terra. Olha só, você não conhece, vós o conheceis porque eles habitam convosco e estará em vós. Jesus está falando, olha, ele não está falando para homens normais, ele está falando com os discípulos. Somente os discípulos poderão estar com o Espírito Santo, são aqueles que obedeceram a Jesus. Ele diz: não deixarei-vos órfãos, voltarei a vós, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha que palavra tremenda, irmãos. Olha, o mundo não me verá, mas vocês vão me ver. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que aquele que vai receber o Espírito, ele vai já se colocar fora do mundo, ele vai estar espiritual. Então, se ele está espiritual, ele consegue ver Jesus. Ele consegue. O mundo não vai conseguir ver ele. Mas vocês são espirituais agora, vão receber o poder do Espírito, vai ter dimensão espiritual para vê-lo, Jesus. Para ver Jesus. Então, veja bem, por que hoje acontece isso nas igrejas? Porque tem pessoas que não têm o Espírito Santo. Então, elas não conhecem, não podem conhecê-lo porque são mundanas. Então, por isso que tem a guerra hoje de você apanhar, às vezes, do pastor em cima do altar, porque você pensa de um jeito, ele pensa do outro, porque às vezes o pastor está na carne e o irmão está no espírito. Então, são totalmente, são ministérios, são tempos e também mundos diferentes. Então, ele está dizendo que quando o Espírito Santo vier, os discípulos vão começar a ver ele, porque ele vai estar convosco. Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo, quando ele desceu, ele fez participação da igreja. Então agora que todos receberam esse Espírito, agora esse Espírito está dando a condição de ver Jesus, igreja. Aleluia. Oh, glória a Jesus. O Espírito... Aleluia. Oh, irmão, tremendo. O Espírito Santo está dando condição para que todos aqueles que receberem vejam Jesus. Olha só o que ele falou aqui, ó. Ainda um pouco, o mundo não vai me verá. O mundo não vai, porque o mundo não pode receber o Espírito. Mas vocês vão me ver, porque eu vivo e vós vivereis. E por que ele disse, eu vivo e vós vivereis? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo e agora a vida que estava nele, ele ia passar para a vida daqueles que estavam sem vida e até abundar onde abundou a morte, onde superabundou a morte, superabundou a vida. Então agora Jesus vai dar vida aos homens. Naquele dia conhecereis, olha só aqui, naquele dia, só um minutinho, olha só que interessante, é muito tremendo, irmãos, é muito interessante o que Jesus faz, é coisa que nós ficamos maravilhados, né? Ó, não você voltarei a vós,
Aquele que tem os meus mandamentos, ó, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós vereis, porque eu vi você. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, presta bem atenção. Olha o que ele está dizendo. Naquele dia vocês vão conhecer que eu sou do Pai, e vocês vão estar em mim, e eu estou em vós. Então, por isso que Paulo, apóstolo Paulo, chegou uma hora que muitos cristãos ficam até, né, sem saber por que Paulo falou de tanta ousadia. Ele disse assim: já não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. Aqui se cumpriu na vida de Paulo. Olha o que ele fala, olha só, naquele dia conhecereis que estou com meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É por isso que Pedro, na verdade, ele chegou uma hora que ele foi curar os enfermos sem falar do nome de Jesus. A sombra de Pedro curava. Nem precisava falar o nome de Jesus, porque Jesus estava dentro dele. Ei, que sabedoria que vem para mim. Eu louvo a Deus. A sabedoria que Deus me dá. Não para vanglória, mas porque Ele é santo, Ele é glorioso. É para a glória de Deus. Então é isso. Então Pedro já não tinha mais... ele já sentia, Jesus estava dentro dele. Então a sombra de Pedro nem era a sombra de Pedro, era a sombra de Jesus. Era a sombra de Cristo, aleluia! Glória a Deus. O perfume de Cristo, glória a Deus. Olha só, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí que está o problema. Aí que nós estamos passando por problemas, porque agora ele está dizendo que somente quem ama Ele, se você ama Deus, você vai levantar a tua mão agora. Se ama Deus, você vai levantar a tua mão. Ele disse: aquele que tem os mandamentos guarda, esse é o que me ama. Então quem me ama, quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso. Você que está me ouvindo agora, você fala que ama Deus, mas você não vive os mandamentos, você é mentiroso. Precisa voltar para Deus, precisa amá-lo de verdade. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e manifestarei a Ele. Perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: o que houve, Senhor? O que há de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho vos dito. Então está aí, irmãos. Aqui a Bíblia está relatando bem claro o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos ajudar. Engraçado que agora é a última oportunidade. Por quê? Porque o próprio Deus, ele pisava no Éden e depois pisou no Sinai para libertar o povo cativo da mão de Faraó. Então Deus veio primeiro e voltou. Veio depois de Deus, quando Deus ele volta, vem Jesus. Depois que Jesus volta, veio o Espírito Santo. Então os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Deus não é 4, Deus é 3. Então o Espírito Santo é o último. Então não tem mais oportunidade se não for essa. Ele vai subir. Agora me fala, se o Espírito Santo estiver dentro desse copo, o Espírito Santo leva ele embora junto. Porque quem vai subir não só a igreja, é o Espírito Santo. Quem vai subir não é a igreja, é o Espírito Santo. Então tudo que quem estiver dentro do Espírito Santo, que ele estiver dentro, tomado, ele vai levar junto. Os irmãos estão entendendo? Então, quem não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatado. Quem não tem o Espírito Santo não vai subir. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo. Mas pastor, como é ter o Espírito Santo? É falar em línguas? Não, não é. Ter dons? Não é. O Espírito Santo é aquele que já está convencido do pecado. O Espírito Santo é as pessoas que estão convencidas do juízo e da justiça de Deus. Essas pessoas têm o Espírito Santo. Vocês já notaram
que tem mulher que fala em línguas, que é fofoqueira, e tem mulher que não fala em línguas, é mais santa do que quem fala. É porque línguas, a Bíblia diz em Atos 2, que Deus só lhe concebeu que falasse. Era como se fosse um título. E nem todos que falam em línguas é línguas do Espírito Santo. Então demônios falam em línguas e também a carne fala também. Então é por isso que nem todos vão subir. Somente os que têm o Espírito Santo que vai subir embora para com ele, porque ele vai voltar para o Senhor. Olha só o que ele fala. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá com tudo que tem ouvido e vos anunciará coisas vindouras. Então veja bem, o Espírito Santo vai nos conduzir na verdade. Ele vai falar para nós, ele vai nos convencer que a maquiagem é pecado, que a bermuda aí é pecado. Ele vai dizer assim, não deixe o seu corpo como um templo de prostituição. Ele vai fazer com que a sua vida seja diferente na face da terra, que ela seja totalmente diferente, a ponto que Jesus ele mesmo disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então ele está dizendo agora que, olha só, que não é todos que vão ter o Espírito Santo, porque não vão buscar. Então, infelizmente, as pessoas que não pagam sacrifício para buscar o Espírito Santo, elas não querem ir para o céu e também não vão conhecê-lo, porque vão estar na natureza mundana. O mundo não pode conhecer. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. E em livro de Hebreus 9,14, Paulo está falando, né, sobre o Espírito Santo, que ele veio aqui para convencer o homem. Então, olha o que ele diz em 2 Coríntios 1,22, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito Santo em nossos corações. Irmãos, o Espírito Santo, ele é um amigo, ele é um conselheiro. O que é pecar contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo é isso aqui, ó. Vamos colocar que você está vendo aí nos meus vídeos, pessoas sendo arrebatadas ao inferno. Uma pessoa fala hipnose, pecado contra o Espírito Santo. A pessoa fala, não é Deus, pecado contra o Espírito Santo. Vocês não podem, por isso que a Bíblia diz, provai os Espíritos. Você não pode dizer, na Igreja Universal aquilo não é de Deus. Vocês não podem falar isso. Ao contrário, vocês têm que pedir a Deus que mova todo homem à retidão. Então vocês não podem falar se Deus não te mostrar. Deus, por isso que nós temos que pedir discernimento espiritual, para que sabemos o que é de Deus e o que não é. Paulo estava descendo, né, em Éfeso, se eu não me engano, e ali tinha uma mulher ali, endemoniada, e ela disse, esses aí são 2 homens de Deus. Aí Paulo, sai dela, espírito maligno. Se fosse olhar para os olhos carnais, aquela mulher estava cheia do Espírito Santo, mas não estava. Aquilo era demônio. Então nem todos que defendem a tese cristã, nem todos que defende essa tese, ela pode se dizer que ela é do Espírito Santo. Nem todos que defendem Jesus, você pode dizer que tem o Espírito Santo. Nem todos que falam que Jesus é bom, tem o Espírito Santo. Nem todos que te cumprimentam com a paz do Senhor, tem o Espírito Santo. Nem todos que pregam, nem todos que são pastores, missionários, tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele se vê na vida de um homem quando o homem está totalmente fora do contexto mundano. Ele está totalmente fora, ele está separado. Então o Espírito Santo veio para isso, para falar assim, olha, Jesus está no céu, mas agora o meu Espírito, é como se fosse assim, você está na igreja, em pessoa, mas a tua mente está lá na sua casa. Então você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Assim dá para colocar, é até errado uma pessoa estar na igreja com a mente lá fora, mas eu coloquei somente uma coisa que deve ter acontecido isso com os irmãos. É a mesma coisa o próprio Jesus e o Espírito Santo. Ele está lá no trono, mas o Espírito dele está aqui na terra. Então por isso que ele é mais sensível que Jesus. Jesus, ele aguentou chibatadas, ele aguentou tudo, mas o Espírito Santo não aguenta. Ele chora, ele geme, né? Ele faz com gemidos inexprimíveis. Inexprimível de muita dor, né? Então Paulo fala sobre isso porque ele é mais sensível. Quando a pessoa te machuca é uma coisa, mas quando ela machuca a sua alma dentro de você, é um tapa no rosto, você até aguenta, mas uma palavra mal falada dentro da sua alma, isso vai corroer a sua alma. Uma palavra é pior que um tapa às vezes. E é por isso porque toca no seu espírito. Assim é Jesus e o Espírito Santo. Quando você faz alguma coisa, está tocando no íntimo de Deus, dentro de Jesus. Está sentindo lá dentro dele. Por isso que ele geme, por isso que ele chora. Irmãos, então é o que nós temos visto hoje, é que muitas pessoas não têm discernido o que é o Espírito Santo.
Aí você me fala, nossa, eu fui numa igreja ontem cheia do Espírito Santo. Mas como que era, irmão? Como que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Ah, eu vi lá as irmãs sapateando, os irmãos pulando, o pastor dava cambalhota, uns rodava, e eu vi lá pessoas profetizando, eu vi lá um negócio. Irmãos, isso não é questão do Espírito Santo. Não, o que é sentir o Espírito Santo? Qual que é a primeira reação que a pessoa sente ao receber o Espírito Santo? É simples. Ela não sapateia, ela não pula, ela não cai. Esse negócio de ficar caindo na igreja é perigoso. A pessoa só pode cair por dois motivos na igreja: ou endemoniada, ou ela foi arrebatada e Deus deu visões a ela. Porque arrebatamento, isso aí aconteceu desde o começo da igreja, mais de 100 anos atrás. Deus arrebatava pessoas. Então o Espírito Santo não é essa bagunça que ficam rodando, e uma rodando, a outra roda aqui, aí outra cai lá, e aí um segura aqui, aí a irmã cai, aí quando cai a saia sobe, é aquela bagunça, a irmã tem que jogar um terno em cima para não ver as entranhas da irmã, e ali aquela bagunça toda. Isso aí não é Espírito Santo não. E também o Espírito Santo não está em barulho. Também em barulho, igual fica esses triângulos, e aí pandeiro, igual esses cânticos de forinho de fogo. Esse fogo não é de Deus, viu? Esses corinhos de fogo, eles têm que tomar muito cuidado, que isso aí não é de Deus. Eu declaro a vocês que isso não vem do Senhor, isso é dos fins dos tempos, né? Isso aí é uma agonia, Deus olhar isso daí, essa bagunça toda, né? A igreja devia ser calma, coerente, devia ser uma igreja centrada. Hoje você passa, os vizinhos têm que chamar a polícia porque o pandeiro tá alto na igreja e vai descendo, vai, e o varão de fogo, e o varão de fogo, e o varão de fogo. Parece centro de macumba, é verdade, tá parecendo. Nós falamos tanto das trevas, nós estamos imitando as trevas. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. O culto cheio do Espírito Santo, a primeira manifestação, quando o Espírito Santo desce na igreja, ele não fica com essa rodação, não é isso não. A primeira sensação que ela sente é de chorar. Por que, pastor Júlio, a pessoa chora? É porque ele veio para convencer você. Então a primeira coisa, ele convence. Então ele vai te mostrar para você que você não é nada, que você precisa dele. Então você vai cair em lágrimas e você vai ficar chorando, pedindo misericórdia a Deus. E aí ele vai te convencer do pecado, da justiça, ou seja, a justiça é a palavra, ele vai te colocar na palavra, e também do juízo de Deus. Então ele vai te trazer uma moldura especial na sua vida. Você não vai precisar cantar corinhos de fogo para ninguém falar que você é cheio do Espírito Santo. Não. O homem cheio do Espírito Santo, ele é calado, ele fala pouco, ele ouve muito e fala pouco, mas quando fala palavras que edificam todos que ouvem. Então por isso que a Bíblia diz, né, que quando falar, que não seja torpe as suas palavras. Então muitas pessoas que rodam a igreja, as palavras são torpes, falam demais, não têm domínio próprio, são ignorantes, então não tem o Espírito Santo não é isso. Tem em Gálatas capítulo 5 fala dos frutos do Espírito, que é longanimidade, bondade, misericórdia, amor, então benignidade. Então tudo isso é as bem-aventuranças do Espírito Santo. Mas a carne é ira, contenda, malignidade. Então detrator, bocedor, prostitutos, homicidas, tudo isso é carnais. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ela leva um tapa no rosto, ela dá o outro, porque ela consegue entender, com a visão espiritual, que quem deu o tapa nela não foi o homem, foi o diabo, que estava usando a vida dele. Então quem tem o Espírito Santo, irmãos, faz como Pedro fez. Pedro não tinha o Espírito Santo, negou Jesus 3 vezes, mas com o Espírito Santo ele foi até a morte, ele encarou a morte. A Bíblia diz que Pedro pregou num certo local, apanhou, foi chicoteado, levou à prisão, e no outro dia, à tarde, estava no mesmo lugar, porque o Espírito Santo faz isso, a valentia, a ousadia de acreditar naquilo que é verdade. Então esse é um grande ensino nessa tarde, irmão, que nós estamos tendo vindo do céu. O Espírito Santo não é essa hipocrisia que está tendo aí, essa hipocrisia que estamos vendo dentro das igrejas, né? Eu estava num culto, uma irmã começou a rodar, eu levantei a mão, ela caiu endemoniada. Então nem tudo, você pode ver que as irmãs que rodam na igreja, o centro de macumba roda igualzinho. Tem muito cuidado. E se você falar, se você chegar e dizer, a partir de amanhã não quero ninguém que roda, todo mundo para de rodar. Por quê? Porque é carne. Porque se for o Espírito Santo, a irmã falar, irmão, não dá, então eu estou sendo da igreja, porque eu não consigo. Porque, na verdade, e quando se fala que
o Espírito é sujeito ao profeta, muitos não interpretam isso. O Espírito Santo não é sujeito a homem nenhum. Não é de forma nenhuma. Não é sujeito. Né? O Espírito Santo não é sujeito a homem. Quando eu falo Espírito é sujeito ao profeta, é o Espírito do homem é sujeito a ele. O meu Espírito é sujeito a mim. Eu faço o que eu bem entendo. Ele é sujeito a mim. Não é o Espírito Santo. É outro Espírito esse. É humano, não é o de Deus. Então o Espírito não é sujeito a homem nenhum. Ele não foi para submeter a homem. Ele foi para submeter Jesus. Deus. Ele é Deus e o homem tem que submeter ao Espírito. Então, nós não podemos falar que o Espírito é sujeito ao profeta. Se esses irmãos não têm vida com Deus, eles não consigam ficar dessa forma alimentados. Então, você aí que se diz está cheio do Espírito Santo, presta bem atenção. Será que você realmente está cheio do Espírito Santo? Será que você realmente está fazendo a vontade de Deus como Deus quer? Então, preste bem atenção. Será que realmente você vai subir no arrebatamento? Por que você roda? Por que você sapateia? Será? Então, cuidado. Toda vez que você pecar, quem chora é o Espírito Santo. Ele é espancado todo dia por esses homens terríveis. Ele está sentindo dores a todo momento, a todo instante. Irmãos e irmãs, cuidado. O Espírito Santo nos conduzirá na verdade. Então muitas pessoas não entendem o que é o Espírito Santo. As igrejas hoje, você não entende mais quem está cantando, quem está pregando ou está rodando. A igreja virou uma bagunça terrível. Nós não entendemos mais nada. O espírito do erro tomou os irmãos e aí eles não conseguem mais entender o que é Deus. Quando o Espírito Santo chega numa igreja, você chora muito e você é convencido, você sai diferente de lá. Nós estávamos numa igreja onde ele desceu, o Espírito Santo desceu, e a hora que nós fomos ver, tinha mais de 15 pessoas aceitando Jesus no altar. Então tem que ter discernimento, é muita enganação nos dias de hoje, é muita hipocrisia, e Jesus está muito triste com tanta coisa errada, né? Então, o engraçado é que esses pastores, eles não conseguem parar um minuto para discernir o que é de Deus e o que não é. Então, vamos pedir, tem muita gente falando, meu Deus, pecando, meu Deus, é terrível. Estava vendo agora uma moça totalmente fora, voltada para o mundo carnal, dizendo que tinha o Espírito Santo, falando em línguas dentro do carro, toda pintada, maquiada. Irmãos, não adianta. O Espírito Santo não pode habitar num corpo onde está na matéria carnal e no mundão. Não adianta, se eu estiver no mundo, irmão, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Cuidado, os demônios estão falando em línguas. Cuidado. Ah, irmão, uma vez me disseram, irmão, pastor Júlio, você viu uma irmã que foi selada com o Espírito Santo? Eu vi ela lá toda de brincão, maquiagem. Eu falei, não, isso não é o Espírito Santo, não, irmão. Não, irmão, misericórdia. Eu falei, então vamos ver, então, seu Espírito Santo. Passou o tempo, a mulher voltava caída, destruída, caída na prostituição e falando em línguas. Eu fui orar com uma moça no presídio, aonde manifestou, ela falava em línguas, e ali ela falava em línguas, os demônios falavam, eu zoo a igreja, eu acabo com a igreja, eu profetizo, você quer ver? Aí ela saiu e começou a profetizar. Então é isso, irmãos. Espírito Santo, convencimento. Convencimento. É isso que nós temos que fazer. Convencimento, arrependimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Eu ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Viu, irmãos? Então é isso. Então nós estamos aqui para alertar vocês, para dizer para vocês que tomar muito cuidado nos dias de hoje, e peço a Deus que vamos orar por esse povo que está cego, porque o nosso dever, nós só exortamos, não julgamos, né? Não é julgamento, graças a Deus, Deus sabe disso, porque hoje, infelizmente, nós vamos exortar alguém, e eles falam que tá julgando. As pessoas que falam que tá julgando porque são carnais, elas não entendem o que é de Deus. Jesus falou assim, que somente as ovelhas deles ouvem a voz dele. Amém, irmãos? Então receba o Espírito Santo nessa tarde,
Receba o carinho dele, ele é carinhoso, ele não faz você ficar rodando, ele não faz você ficar no rabachuriar, arabarabará, igual essas palhaçadas que estão tendo por aí. Línguas é coisa muito séria, né? Então é isso. Vocês não podem viver numa igreja que está fazendo tanto barulho, mas tanto barulho. Sabe que eu. Deixa eu perguntar, deixa agora, agora eu quero falar uma coisa mais séria. Tudo é sério, mas eu quero falar uma coisa. Por que vocês, na igreja, vocês rodam e no mundo vocês não rodam? Aí você vai falar assim, mas o mundo não pode receber, mas quem recebeu foi você, não foi o mundo. E aí? Por que dentro da igreja vocês sapateiam e aqui fora vocês se esfriam? Por que é fácil entregar uma profecia para um irmão da igreja e não é fácil profetizar uma profecia dentro do tráfico? Ela dá licença, assim diz o Senhor. Irmãos, é simples. Vocês veem que não é o Espírito Santo. Porque os apóstolos que receberam o Espírito Santo, eles não congregaram tanto. Pedro não congregou, ele só fez missões. Então por que lá na igreja todo mundo é tocha e aqui todo mundo é apagado aqui no mundo? Aqui que era para ser tocha, no mundo que era para ser tocha acesa, canela de fogo, que vocês falam, era para ser aqui fora. E por que na igreja vocês é tudo isso? E traz revelação, profecia. E aqui fora você vê um cara nas drogas e o Espírito Santo não fala para você ir lá falar, eis que eu te digo. Eis que eu te digo, homem. Param com isso, gente. E esses pastor? E esses pastor que fica falando que o Espírito Santo revelou? Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Aí fala, levanta a mão. Aí não tem ninguém que levanta a mão. Aí fala, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A pessoa não está lá, porque na verdade a pessoa não existe, por isso que ninguém levantou a mão. Aí essa revelação volta para Deus vazia? Para onde vai essa revelação? Sendo que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia. E aí? E aí? Me explica. Por que vocês na igreja é tocha e na rua não é? Eu quero saber, me explica. Não ouvi. Eu não entendo vocês. Eu não entendo. Lá dentro sapateia, aqui fora todo mundo fica caladinho. Aí tá lá o cara de fuzil na mão, o cara tá de fuzil, os irmãos no Rio de Janeiro que gostam de foguinho estranho, pulando pá. Aí chega no tráfico, o cara tá com fura na mão, com o parafal na mão, e ninguém tem o mesmo espírito que estava lá para dizer, ei você, assim diz o Senhor. Ou então entregar uma profecia. É isso aí. Mas, infelizmente, muitos estão sendo enganados. Quem tem o Espírito Santo está dentro da igreja cheio de Deus, está aqui fora cheio de Deus também. Ele não se vende por nada. É amoroso com todo mundo. Amoroso, viu? Primeiro fundamento do Espírito Santo é amor, porque Deus é amor. Aquele que diz que ama a Deus que não vê, como pode falar que ama o seu irmão que vê? E a Deus que não... Como que pode? Você falar que ama a Deus que você vê, se você não gosta, não odeia o seu irmão que você está vendo. Você não consegue beijar, o homem não consegue beijar o outro homem no rosto para dizer eu te amo. Então é isso. Vamos vigiar, orar, para que não sejamos enganados com este mundo. Para que não sejamos mais enganados com esses falsos profetas, com essas falsas missionárias que estão por aí dizendo que está cheio de Deus, com visões e revelações. Cuidado, irmãos. Quem tem o Espírito Santo defende a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu teve um vídeo no meu canal que nós fizemos sobre a estátua de São José de Ribamar. Lá a imprensa de lá de Maranhão colocou o nosso vídeo, no Facebook, o vídeo meu e do pastor Francisco, dizendo que eles não concordaram que nós fomos lá denigrir a imagem de São José de Ribamar, que é uma estátua, né? Já tinha tirado esse vídeo do meu canal, não sei porquê também. E aí vocês vê. E lá eles pediram, ficaram bravos com nós, estão já, né, retalhando o pastor lá. Mas é isso. Que pastor hoje que é cheio do Espírito Santo, os profetinha que fica falando que é profeta, dentro do altar vocês Por que vocês não chegam e falam lá no Cristo Redentor, falando, vocês ficam adorando isso aqui? Façam igual Paulo. Nós fizemos esse vídeo, estamos sendo retalhados. Por quê? Porque nós somos homens de Deus. Nós, se eles quiserem matar nós, porque a cara deles é essa mesmo, eu falo cara, é como se fosse a intuição deles é essa mesmo.
né? O rosto dele traz essa sentença e nós estaremos aqui pronto para ser degolado, mas pela verdade. E você que diz que é profeta? E você que diz que é profeta? Cadê a sua verdade? Onde você está colocando? Embaixo do sapato, escondendo a sua verdade? Então nós estamos pagando um preço muito caro. Mas estamos aqui para isso. O nosso reino não é aqui. Assim como Pedro e Paulo, João, Barnabé, grandes homens de Deus, cheios do Espírito Santo, denunciou toda hipocrisia levantada, altares levantados. Então você fala, ai, eu não posso falar Nossa Senhora Aparecida porque é um país laico e vou ofender a religião. A gente respeita a religião, só não respeitamos o pecado. Não podemos respeitar o pecado. Amém? Então Deus abençoe. Se encham do Espírito Santo. Se encham do Espírito de Deus para que seu dia seja glorioso perante a face do Senhor. Irmão, vamos orar agora para que Deus fale conosco e nos dê muita graça para que possamos fazer uma grande obra nesses últimos dias cheio do poder de Deus. Senhor eterno Deus, poderoso Pai, eu te dou graças, meu Deus, por tudo que tem acontecido e o que ainda há de acontecer conosco e com toda a terra, porque tudo está nos teus planos, o princípio, o fim, está tudo ordenado no livro sagrado de tuas mãos. Tu és santo, Senhor, inabalável, poderoso em todo o tempo. Senhor, outro dia, segundo dia, Deus, que estamos ao vivo, e segundo dia que as almas vão ver esse vídeo também. Peço a Ti que o Senhor, meu Pai, venha entregar a eles as bênçãos do céu. A riqueza, como o Senhor assim me conheceu e eu te conheci, e ali foi um amor lindo quando eu olhei e entendi que o Senhor estava dentro de mim. Assim, Espírito Santo, toma Nagasheb Anegai, toma essas almas, levanta elas para um grande dia e um grande tempo, para que eles venham ser transformados em luz nessa terra tenebrosa, ímpia e pecaminosa. Esse circular terreno, chamado globo terrestre, está totalmente tomado de impureza, sensualidade, prostituição e maldade. Mas eu peço ao Senhor que me cuide de todos esses irmãos que estão me vendo, para que não entramos em tentação e levantamos segundo a justiça da tua salvação. Retidão, juízo e justiça está diante do teu braço. Tu és santo e poderoso em todo tempo, e eu te glorifico assim, ó Deus, como os anjos o glorificaram e ainda glorificam nos altos céus. Senhor eterno e genegai, eterno Deus poderoso Espírito Santo. Anagai tocou, Ramande kemenege, Anui chocou precanda sobia, Ende que negou jocou managai. Senhor meu Deus, eu sim negou, eu sinto a tua mão, eu sinto a tua glória, eu sinto a tua graça. Deus de maravilha e majestade, fique conosco e nos dê a vitória pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja! Deus abençoe todos vocês. Ficam na paz e que o Espírito Santo fale melhor em vocês corações. Lembrando, comentam aqui embaixo, vocês que estão sendo curados, libertos, segundo dia de campanha. E amanhã estaremos mais uma vez no mesmo horário aprendendo um pouco mais de Deus. Foi lindo demais o que nós aprendemos. Eu já também aprendi bastante hoje. Foi muito bênção. Deus abençoe vocês. Pastor Júlio e família ama muito vocês, sabendo vocês que nós fazemos tudo para a glória de Deus e para que vocês recebam aí a graça de Deus, minha amiga. Ei, meu amigo, você que está me vendo aí, você é mais que vencedor. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Mulher, você que está me vendo, você pode, você consegue, levanta, vamos embora para o céu. Vamos sair desse mundo aqui que isso aqui vai ser destruído. Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja! Fica na paz, Deus abençoe.